Sejam todos bem-vindos. Agradeço muito a presença dos doutores, doutora Sônia Carvalho, doutor Plínio Lacerda, a aceitarem o convite, disponível com a agenda. Fico muito feliz aqui nessa disponibilidade. Priscila, sumiu aqui a minha corrente do Word. Só um minutinho aqui, que eu tenho só que acertar um negocinho aqui. É só você apertar para baixo. É só você vir para baixo. Não é isso? Não, cadê o negócio? O que é? Não sei, eu quero achar o Word, aquele negócio que eu estava vendo ali antes. Que sumiu. É isso. Isso. Então, vou apresentar o currículo dos doutores, para que todos tenham conhecimento, aqueles que ainda não tiveram tempo de conhecê-los. Doutora Sônia Carvalho, consultora jurídica em negociação extrajudicial, ouvidora e presidenta da Associação Pró Consumidor. Doutor Plínio Lacerda, doutor em Direito pela UF, Universidade Federal Fluminense, professor, promotor de justiça aposentado e advogado sócio da Souza Lima e Lacerda Advogados Associados. Infelizmente, nós também tínhamos para conosco o doutor Marcos Souza Lima, mas ele não pôde estar presente por motivos profissionais, teve um problema. Nos desculpamos a todos os presentes, mas os colegas aqui farão, então, a composição do que ele iria expor para todos nós. Mas doutor Marcos Souza Lima, doutor em Direito pela também UF, Universidade Federal Fluminense, professor da FGV, Faculdade Getúlio Vargas, Universidade Veiga de Almeida e advogado sócio da Souza Lima e Lacerda Advogados Associados. Eu gostaria, antes de dar a palavra para os senhores, para não só os senhores darem as boas-vindas para todos, mas eu gostaria de dar um introito. Como é notório o aumento do estratosférico das ações consumeristas no Poder Judiciário, a Associação Pró Consumidor está promovendo a campanha Harmonia no Consumo para a conscientização da importância da prevenção e da consumo, minimizando as demandas judiciais em prol da paz social. Dentre as boas práticas que serão abordadas na live, iniciaremos com a doutora Sônia Carvalho, que é presidenta da Associação Pró Consumidor, que sabe a harmonia do consumo. Depois eu vou colocar no chat, tá? Tudo junto. O modelo www.harmonianoconsumo, tudo junto. O modelo de uma carta proposta de acordo com o objetivo de contribuir para o diálogo entre os devedores e os credores e facilitar o entendimento nas relações de consumo. Mas o acordo coletivo é a melhor alternativa de solução nas lides no mercado de consumo, diante do cenário de crise econômica mundial. O doutor Plínio Lacerda prestará maiores informações sobre o instrumento jurídico previsto na Lei 8.078 de 90, a Convenção Coletiva de Consumo, que pode ser celebrada entre entidades civis representativas dos fornecedores e dos consumidores que estabelecem de forma antecipada condições para regular as relações de consumo, visando uma solução colaborativa e privativa muito eficaz à pacificação dos conflitos de consumo. E, por último, que não pôde estar presente, mas também será contemplado esse mesmo assunto aos colegas que estão presentes aqui na live, o doutor Marcos Souza irá abordar, mas, como já disse, os demais colegas o farão, informará sobre exemplos de boas práticas no consumo que podem ser objetos da Convenção Coletiva de Consumo. A Associação Pró Consumidor, entidade considerada de utilidade pública ao longo dos 25 anos de fundação, promoveu vários projetos de educação para o consumo, participou de conselhos, comissão em parceria com instituições públicas e privadas. Eu aqui entro com a fala que indico, eu enquanto mediadora,
não sou conciliadora, mas indico, quanto mediadora, as práticas de mediação, inclusive, que a própria doutora Sônia também emprega como um serviço agregador ao serviço que ela presta quanto consumo. As técnicas de mediação, elas são realmente viáveis a conjugar com as técnicas da conciliação e assim trazer melhor efetividade ao serviço àquele que é prestado. Então, não só porque é mantida a busca da mediação, é mantida as relações, e até porque as próprias pessoas ajudadas por um terceiro, que aí, neste caso, na palestra de hoje, é o conciliador, terceiro neutro, imparcial, as próprias partes, elas poderão, esse resultado será satisfatório para todos, não haverá reincidência deste mesmo conflito e, com certeza, o acordo será cumprido, porque elas próprias é que decidiram, não é que nem o judiciário que tem que julgar conforme uma lei e automaticamente vai satisfazer a um e um outro não. Ambos não vão conseguir estar satisfeitos com uma sentença. E através da conciliação aplicada às técnicas da mediação, não perdendo o prumo da conciliação, as partes assim decidindo, a satisfação será, nós entendemos que completa, e é essa a visão, inclusive, da doutora Sônia. Então, aqui termino o meu início, meu preâmbulo, para que todos entendam a proposta desse convite que eu fiz à doutora Sônia, que aceitaram, mais uma vez agradeço, e agora com a palavra aos ilustres colegas, doutora Sônia e doutor Plínio. Aí, por favor, então, a palavra é toda dos senhores. A doutora Sônia pode iniciar. Se o Plínio permitir, eu vou iniciar. Bem, antes de mais nada, eu quero cumprimentar aos nossos colegas que estão em direção para o consumidor também. E também gostaria de saudar a mestra Vânia Baeta, agradecer muito o convite e dizer para você em público que todos os ensinamentos que você nos passou no curso de mediação extrajudicial, nós estamos aplicando na campanha educativa Harmonia nas Relações de Consumo, promovida pela Associação Pró Consumidor, que esse ano completa 25 anos de fundação. Então, está sendo de grande valia todos esses ensinamentos e a gente está realmente disseminando essa cultura da paz social, né, que é muito importante. E também quero falar da minha honra de estar compartilhando essa live com um ilustre doutor Plínio Lacerda, que é um dos expoentes da defesa do consumidor. Ele, quando escolheu esse tema, boas práticas no mercado de consumo, eu fiquei tão feliz, porque, enfim, a gente só conversa sobre péssimos exemplos, né, filho? Mas agora vamos ter uma oportunidade de falar bons exemplos. E isso daí eu achei, nossa, que alegria, que felicidade. Porque as relações de consumo são muito conflituosas. E a gente falar de bons exemplos é simplesmente, para mim, fantástico. E eu, para começar, obviamente que a gente desse bate-papo aí, né, com os nossos colegas, inclusive eu conclamo a Vânia a participar dessa discussão, é o seguinte, que, para iniciar, eu acho que nós podemos falar de um excelente exemplo, não um bom exemplo, uma boa prática, uma excelente prática, é a composição consensual
Por quê? Principalmente porque a questão da harmonia, ela agrega valor à imagem institucional da empresa, por si só. Porque, na verdade, ela não só faz a manutenção, né, do cliente, estimular a questão da harmonia, que é como um princípio preconizado até no Código de Defesa do Consumidor, que é essa harmonização das relações de consumo, que nada mais é do que a compatibilização dos interesses, né, do consumidor e dos fornecedores. Inclusive, a nossa Constituição deu uma diretriz, né, no preâmbulo, né, da nossa Constituição, quando consagrou a harmonia social como um dos valores supremos que deveria ser o alicerce da sociedade. Então, as empresas como a filosofia institucional, a harmonia nas relações de consumo, por si só já agrega valor à imagem institucional. Só que tem, vamos lá, tem muitos outros benefícios. A Vânia, melhor do que eu, pode falar, né, que é mestra nesse assunto, mas se falando de empresa, a questão do custo, né, e tempo, né, além de ser os meios alternativos de solução de conflitos, né, mais adequados, são mais baratos, né, custa menos, e tempo também é mais rápido, porque tempo é dinheiro. Também tem uma questão que eu acho que é super vantajoso, porque numa mediação todos ganham. Então, diferentemente do judiciário, sempre tem um perdedor. Então, quando se faz uma possibilidade, uma composição, né, e isso aí é uma super vantagem. E eu também estava conversando com o Plínio, antes da gente começar, essa questão também que eu vejo como uma grande vantagem, um grande benefício, é a questão de certos assuntos sigilosos, por exemplo, quando às vezes um consumidor faz uma reclamação, às vezes é um problema de uma linha de produção, suponhamos, né? Que está um defeito. Então, por ser sigiloso, é uma das vantagens até para a empresa não ter uma exposição tão grande como é no poder público, porque, na verdade, no judiciário o processo é público, aí não tem, né, se não for segredo de justiça, né, fica realmente a empresa muito exposta. A questão também que a gente vê, eu vejo assim como um dos maiores benefícios é a questão do resgate do cliente, da resgate da confiança do cliente. Porque, sem sombra de dúvida, o maior patrimônio que a empresa tem e mais valioso são seus clientes. Então, eu vejo muito isso. Enfim, para não dar muitas delongas, eu só queria ratificar o que a Vânia falou com relação aos nossos objetivos. O objetivo dessa campanha educativa é a mudança realmente de mentalidade, uma mentalidade litigiosa, uma mentalidade mesmo mais harmoniosa, de composição consensual e extrajudicial. E quem tiver interesse de saber maiores assim, detalhes com relação às vantagens, né, e os benefícios, pode entrar diretamente em contato com a Vânia, que é a profissional da área, ou então seguir até no nosso Instagram, Harmonia do Consumo, que a gente está dando algumas dicas muito importantes. Mas, enfim, vocês viram quantos benefícios tem. Imagina, né, isso aí para a empresa, na verdade, tem benefício tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. É importantíssimo dizer isso, né? Que o benefício é de ambos os lados. E agora, imagina vocês se for um acordo coletivo,
né? Então, o doutor Plínio Lacerda vai falar sobre a Convenção Coletiva de Consumo, que é um excelente instrumento jurídico, né, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que ele regula esse acordo, né, entre a entidade representativa dos consumidores e dos fornecedores. E fico à disposição aí para a gente conversar mais sobre outros assuntos, né, das práticas, das boas práticas. Doutora Sônia, queria, antes de mais nada, saudar a doutora Vânia, né, que também gentilmente cedeu esse espaço, esse tempo para mediar, né, esse nosso debate, troca de informações e reflexões. Agradecer também aos nossos convidados que nos prestigiam, com certeza irão contribuir com as suas colocações, suas reflexões. Eu hoje estou advogando, né? Eu sou advogado da Souza Lima Lacerda, e a quem também já justifica, a doutora Vânia fez. O meu sócio, hoje eu estou aqui no escritório, tive que vir fazer um atendimento, e meu sócio está aqui na sala ao lado, fazendo uma aula, né, da Fundação Getúlio Vargas, no Maranhão, razão pela qual ele não está aqui, mas nós vamos tentar, então, dividir o que nos foi passado nesse sentido, envolvendo a sociedade. Como eu estou hoje advogado, eu fui promotor de justiça por 30 anos e exerci durante 20 anos a titularidade de uma promotoria de defesa do consumidor. E, em razão de ser titulado de uma promotoria do consumidor, na comarca de Juiz de Fora, em Minas Gerais, eu depois fui ser presidente de uma associação também de defesa do consumidor, chamada MPCOM, Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor. Eu vivenciei muito o que a doutora Sônia hoje vivencia, né? À frente de uma associação idônea, uma associação que vem em busca de composição, em busca de solução, de aproximação. Primeira questão, antes de falar da convenção propriamente dita, é destacar que as associações do nosso Código de Consumidor, ela tem uma legitimidade para, inclusive, propor uma ação coletiva. Isso não é exclusividade do Ministério Público, da Defensoria Pública, mas as associações constituídas há mais de um ano e que têm no seu estatuto a defesa do consumidor, como no caso da associação da doutora Sônia Carvalho, elas podem propor uma ação coletiva, e essa ação que tem uma legitimidade, que nós denominamos legitimidade extraordinária, né? Que a pessoa vem em nome próprio, defender direito à lei, uma legitimidade dada pela lei, chamada legitimidade ob legis, diferente dos Estados Unidos, que é uma legitimidade ob iudicis, que o juiz é que afere naquele questão do cidadão que propõe uma ação coletiva e dá a chamada certification. Então, o ponto máximo que o Código do Consumidor me parece que buscou atribuir a uma associação que busca a defesa do consumidor, é a possibilidade de ingresso de uma ação coletiva. Mas, na verdade, hoje também a associação pode se valer não só desse instrumento processual, como também da amicus curia, né? Quer dizer, ele pode simplesmente uma associação, diante de uma ação já proposta. O nosso escritório, por exemplo, aqui, ele já teve o prazer de habilitar a associação da IPCOM com a amicus curia no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, envolvendo uma questão de representação ou sucessão, na verdade era substituto processual. Uma associação deixou de existir, uma outra associação, então, buscou sucedê-la, e aí travou-se uma questão no Supremo Tribunal Federal, se a questão é simplesmente substituto processual ou se, na verdade, tratava de uma representação processual. Querendo dizer o seguinte, para estar lá, dependeria de uma autorização assembleiar e outros requisitos. Então, nós fizemos um parecer junto com a IPCOM para sustentar que a associação é um substituto
conduta processual, significando dizer que ela tem legitimidade para vir em nome próprio, defender direito dos consumidores, direito alheios, independente de autorizações assembleares, associação de uma assembleia. Por que digo tudo isso? Se a associação pode este instrumento que propõe juízo, mas hoje nós destacamos justamente a justiça multiportas, né? Eu tive um professor, ontem na live com o Edson Rego, quero também render minhas homenagens ao nosso professor desembargador Rego, mas destaquei ontem a memória do professor desembargador Cláudio Viana, que ele sempre dizia: a jurisdição é um monopólio estatal, mas a justiça não. Destacando que realmente você pode judiciar, buscar a satisfação do seu interesse, mas há outras formas, há outros métodos de composição do conflito. Né? Alexandre Câmara até hoje fala que não é mais métodos alternativos, são os mediação, a arbitragem. E desse contexto, a justiça multiporta, então, ela destaca que a possibilidade de você compor, de você resolver, como muito bem colocou a doutora Sônia Carvalho aqui, sem ter a questão da sucumbência, né? Sem ter aquele ônus de aproximação. Mais uma vez, nossa história aqui teve um problema envolvendo um hospital aqui no Rio de Janeiro, que teve um acidente, vamos dizer assim, de consumo, e durante 2 meses resolvemos o problema dos familiares das vítimas que faleceram, independente de ação, somente com a mediação, independente de uma ação coletiva ou de uma ação mesmo individual. Ora, os métodos que podemos nos valer, nós conhecemos com a mediação, a arbitragem, inclusive o TAC, né? O termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, eu usei muito o TAC durante a minha atividade ministerial, mas uma coisa pouco conhecida é a chamada Convenção Coletiva de Consumo. Né? Convenção Coletiva de Consumo, com previsão no artigo 107 do nosso Código do Consumidor, é um instrumento muito próprio, inclusive para os nossos dias atuais, para harmonizar, para buscar conciliar, compor conflitos que estamos vivenciando. Veja bem, tivemos isso em 1999, e quando, então, era da promotora ali em Paraíba, a Lúcia Pacífico Homem, uma presidente de donas de casa, buscou supermercados para buscar, entre as cestas básicas, uma possibilidade de uniformização de preços para aquelas pessoas mais vulneráveis. Foi uma convenção coletiva que sentou junto com o responsável de fornecedores e ela representando os consumidores, onde harmonizou, compôs, e isto simplesmente independente de uma homologação judicial, independente de pagamento de custas, independente de maiores demandas. Então, a convenção coletiva, ela tem previsão no artigo 107 do nosso Código do Consumidor e dispõe que as entidades civis e associações de fornecedores ou sindicatos de categorias econômicas podem, olha a palavra interessante, regular por convenção escrita relações de consumo que têm por objeto estabelecer condições relativas a preço, qualidade, quantidade, garantia, característica de produtos e serviços, bem como reclamação e composição de conflitos coletivos, conflitos de consumo. Então, dentro desse contexto, o que nos traz aqui a convenção coletiva? Hoje, por exemplo, eu estava conversando também mais antes do nosso encontro aqui com a doutora Sônia, e a gente viu várias questões envolvendo o nosso mercado de consumo. Por exemplo, o aumento do preço do álcool gel, né? Isso foi uma correria, isso foi uma questão que cada pessoa, cada consumidor começou a consumir mais do que é necessário para a sua própria família. E, de repente, desapareceu e, quando ressurgiu, ele veio com um preço elevadíssimo. E os meus colegas promotores resolveram, então, autuar por abuso. Ora,
que buscava ali simplesmente assentar, porque há alguns casos em que existe uma demanda, existe um desaparecimento da mão de obra, o preço pode levar, não estou justificando o preço abusivo, estou justificando, às vezes, uma elevação que pode simplesmente e buscar uma convenção coletiva. Outro exemplo interessante, ontem falamos então da interrupção de serviços essenciais, né, em que a ANEEL está buscando, através da resolução 878, suspender, aliás, ela já baixou essa resolução, suspender essa questão por inadimplência, porque certas pessoas, inclusive têm tarifa social, estão desempregadas, como é que vai pagar a conta de luz e vão ser cortadas? Então, a ANEEL moratória. E, em relação aos planos de saúde, a ANS propôs um termo de compromisso para as operadoras para que elas não venham, né, suspender, interromper, ou melhor dizendo ainda, de acordo com a Lei 9656/98, rescindir o contrato do consumidor que estiver inadimplente superior a 60 dias após notificar. E, na verdade, vamos dizer que esse clamor da ANS não foi devidamente atendido pelas operadoras. Poucas resolveram firmar esse termo de compromisso. Mas as seguradoras envolvendo seguros de vida, elas resolveram, então, estabelecer uma estratégia, dizer o seguinte: nós não vamos valer do termo previsto no nosso contrato de exclusão de responsabilidade, de exclusão de pagamento envolvendo prêmio por falecimento por Covid. Poderia ser válido. Esta divulgação, me parece, esta questão relacionada aos fornecedores que voluntariamente falaram: vocês podem continuar acreditando no nosso seguro, porque nós podemos valer disso, mas, na verdade, optamos em não utilizar esse mecanismo chamado contratual. Parece que a senhora teve um probleminha aí, mas eu gostaria de ouvi-la, ou então a doutora Vânia mesmo, a respeito deste posicionamento. As próprias seguradoras, o que eu estou destacando aqui é que esse segmento securitário não foi regulado, ele não foi imposto nenhuma decisão judicial, não foi feito nenhum órgão regulador estabeleceu parâmetros. Resolveram de comum acordo falar o seguinte: nós não vamos aqui utilizar aquilo que a gente tem no contrato, que é a exclusão da responsabilidade por pandemia, né? Mas nós vamos resolver acatar. Me parece que essa posição adotada, para o consumidor, ele trouxe mais segurança, inclusive até para que eu possa, que eu não sou segurado, vou também me segurar, porque, afinal de contas, todos nós estamos sujeitos a essa Covid, esse vírus, e aí eu acredito que isso poderia também ser algo, caso as seguradoras fizessem uma convenção coletiva, como simplesmente optaram em fazer. Doutora Vânia, a senhora gostaria de falar alguma coisa, de ponderar, ou algum colega? Doutor Plínio, eu gostaria de ouvir a doutora Sônia nesse sentido. Tá bom. Eu acho que ela tem mais propriedade. Muito obrigada pela sua delicadeza. Eu que agradeço. Então, eu quero ouvir a doutora Sônia sobre essa questão das seguradoras, em que o próprio segmento securitário, independente de
ataque de termo, de órgão regulador impondo, né, ao contrário de Daniel, em que impôs as concessionárias e não suspender a questão da interrupção dos serviços essenciais, né, por falta de pagamento, ela poderia somar nesse sentido. Eu gostaria de ouvi-lo. Sônia, tem que abrir o som, Sônia. Abre seu som. Ah, tá. Abriu. Melhorou? Agora? Tá ok? Ok. Eu só tenho que parabenizar, elogiar. Essa, sim, é uma excelente prática, onde que esse segmento de seguros, né, tomou uma iniciativa que não só foi uma super estratégia de marketing, porque numa pandemia ia causar muitos conflitos entre consumidores e fornecedores, porque é uma constatação, está havendo muitos sinistros, né? Está havendo muitos óbitos, ia causar uma insegurança jurídica no mercado em si, né? Então, elas tomaram a iniciativa e acalmaram, né, o mercado, dizendo que não, mesmo havendo essa previsão contratual, seus clientes poderiam ficar tranquilos que, mesmo que tenha uma cláusula dizendo que de não cobertura nos casos supervenientes, né, e de força maior, que é o caso da pandemia, mas mesmo assim, mesmo tendo essa cláusula, para eles se tranquilizassem que haveria sim o pagamento das indenizações em caso de sinistro, em caso de óbito. Eu achei assim uma estratégia de marketing fantástica, porque muitos consumidores, eu tive notícia de que muitos consumidores, em razão disso, e até porque nós estamos numa situação onde que todos nós tememos, né, que haja enfim, essa contaminação desse vírus e possa perder um ente querido da família. Então, o que aconteceu com esse segmento? Houve mais procura dos consumidores, né? Todo mundo fala, não, então tudo bem, podemos contratar um seguro, porque se acontecer uma fatalidade, nós seremos, os nossos familiares vão estar cobertos. Então, aí foi 10. Agora, eu queria, você falando, eu levantei uma hipótese que eu acho que esse segmento deveria tomar essa iniciativa, que é no caso do segmento, na verdade, das indústrias, de uma forma geral. Por quê? Você sabe que o termo de garantia tem um prazo, dependendo do produto, né? Dependendo do produto, esse prazo ele tem uma garantia legal e uma garantia contratual. O prazo varia. Só que, em razão da pandemia, muitas pessoas, vamos dizer assim, compraram um veículo novo, né? Só que não usaram, ficou na garagem, né? Não pôde, por causa do isolamento social, ele não utilizou aquele produto, suponhamos, nesse caso que eu me veio agora na cabeça, no caso de um carro, né? Então, esse segmento poderia tomar iniciativa de mesmo procurar os seus consumidores e prorrogar vamos ver, a pandemia durou uns 3 meses, 4 meses, suponha, o tempo que durar a pandemia, prorrogar automaticamente o termo de garantia, né, desses produtos. Eu acho que isso vai evitar muitos problemas, né, no futuro, muita discussão, e eu acho uma super... que realmente, no caso, o consumidor não pode exercitar aquele direito, né? Obstou assim, a decadência, né? Suspendeu a suponhamos, né? Porque por motivo superveniente. Ele não pode exercitar esse direito, inclusive até as assistências técnicas
estavam fechadas, mesmo que o consumidor quisesse exercitar esse direito, né? Pode ser que tenha algum caso que não pôde nem fazê-lo. Eu lembrei desse caso. A questão das boas práticas, né? Em que o fornecedor, eu não acredito que mudou, porque ele quer continuar sempre atendendo bem, né? Aí, por isso que o Código Civil exige a tentativa da qualidade total. Mas essas boas práticas que se exige e se busca, muitas das vezes por falta de conhecimento do próprio fornecedor, né? Por exemplo, hoje, cada fornecedor tem que ter um código consumidor, existe que ter um código para que tanto o fornecedor quanto o consumidor saiba ali a condução dos seus direitos e deveres, né? Então, é necessário que o produto tenha preço, ou pelo menos que informe pela lei da precificação, através de um código de barras, com 50 metros, senão o PROCON autua, porque isso é o direito do consumidor ser informado. Mas, sabe, Sônia, eu estou pensando aqui em boas práticas, e tantas práticas no passado, hoje elas estão sendo convalidadas. Eu me recordo, por exemplo, no passado, você era diretora do PROCON, e era muito comum quando nós usávamos cheque muito mais do que hoje usamos, né? Hoje nós usamos mais o cartão de débito e crédito. Naquela época, estou retroagindo aqui em 1995, por aí, o cheque era o cheque pré-datado, pós-datado, tudo mais. E tinha uma prática usual que eu não perdoava. Qual era? Que você, quando dava o cheque, a pessoa exigia o seguinte: no verso, seu telefone, seu endereço, seu CPF, seu celular, tudo que possível no verso do cheque, com medo do cheque retornar e ele tem que correr atrás. Então, ele exigia a postura para quem dava o cheque. Eu cansava de dizer o seguinte: eu não ponho, porque eu não sou obrigado a dar os meus dados pessoais no cheque que vai circular. É o meu telefone celular, é a minha residência, né? São os meus dados pessoais. E o PROCON optava por essa prática considerada indevida. Bom, acabou que o cheque hoje é muito não tão usual, só anunciando quanto cheque e tudo mais, mas nós estamos vivenciando outras práticas hoje na nossa chamada sociedade, informação, ou como diz Manuel Castells, né, sociedade em rede. São aqueles dados nossos que são exigidos na farmácia, são exigidos como forma de desconto, sabe? Estas boas práticas, a LGPD, né, que foi promulgada esse ano, mas foi na vacatio legis, por hora, né, estendida para o ano que vem, ela exige boas práticas de governança, sabe? E o que eu penso que a própria associação, o próprio consumidor, a associação de consumidores, pudesse valer mais uma vez, talvez uma convenção coletiva, é que muitos estão perguntando: vem cá, eu estou colhendo esses dados porque a lei ainda não está sendo exigido isso, ou seja, o tratamento desses dados. Mas como é que vai ser, por exemplo, se ela entrar em 2021? O que eu faço com esses dados que eu colhi? Outro exemplo, estamos tendo compartilhamento dos nossos dados em razão da Covid, não é verdade? Então, o Poder Público está pedindo lá para saber se as pessoas estão em isolamento social, os dados dizem que são dados anonimizados ou pseudo-anonimizados, mas eu gostaria de saber, e amanhã, o que eles farão com esses dados passando a pandemia? Será que nós vamos sentar com uma associação de consumidores, buscar intercalar? Ora, quando a lei ainda não está em vigor, então não tinha lei ainda para me exigir esse comando, a vacância só ano que vem. Agora, ano que vem, o que eu vou fazer com esses dados? Olha, um excelente instrumento para ser utilizado de boas práticas de governança, né? E que poderiam fazer. Então, vamos fazer o seguinte: vou mostrar para você aqui uma forma de regular, né? A convenção coletiva se destina a isso. O que você acha, Sônia? Isso seria possível utilizar esse mecanismo? Apesar da lei não estar em vigor, as empresas têm que já desde já, né, já se adequarem, né,
E tomar a iniciativa de fazer um tratamento adequado dos dados, né? Principalmente os sensíveis dos consumidores. Agora, eu concordo com você. Agora, também uma boa prática é as empresas capacitarem os seus funcionários, porque muitos conflitos entre consumidores e fornecedores poderiam ser evitados se eles soubessem seus direitos e deveres, né? E conflitos e prejuízos para ambos os lados. Então, a capacitação dos funcionários das empresas, a gente vê muito isso, melhor do que eu, está aí o doutor Marcelo, está aqui vários colegas de defesa do consumidor também, que são mestres, são professores, sabem que, às vezes, a empresa infringe um dispositivo legal por total desconhecimento, né, dos seus deveres. Então, é muito importante treinar e capacitar os funcionários, principalmente aqueles que estão na linha de frente aí com o consumidor, porque, em alguns casos, e a gente lançou um guia prático das relações de consumo, que a doutora Úrsula está aqui presente, a doutora Úrsula Cunha, que foi uma das mentoras aí desse guia. A gente disponibilizou exatamente para que consumidores e fornecedores soubessem seus direitos e deveres para prevenir esses conflitos realmente. E eu acho uma excelente prática também a implantação de ouvidorias. De compliance, da implantação de LGPD, uma capacitação, ela tem que ser uma decisão da direção da empresa, né? E tem que ter a ouvidoria realmente um guardião da boa imagem da empresa. Então, a implantação de uma ouvidoria também seria uma boa prática. Doutora Sônia, eu tenho uma outra questão que eu acho que isso aflige a todos nós, posso estar equivocado. Aquela questão quando a gente vai num lojista, num comerciante e compra um produto, e aí com uma televisão, por exemplo, ou um celular, e no outro dia a gente vê que esse produto está com vício de qualidade, né? E aí, o fato é lógico, a gente vai aonde? Eu não vou na Nokia em São Paulo, nem vou lá no fabricante que fica na China. Eu procuro quem? Eu procuro comerciante, a loja americana, Ricardo Eletro, Magazine Luiza. Eu procuro onde eu comprei e digo assim, eu comprei esse celular aqui ontem, comprei essa televisão aqui ontem, comprei esse relógio e está com esse problema. Há casos em que certos comerciantes até trocam, sabe, por mera voluntariedade. Mas a lei dispõe, a lei do consumidor dispõe, que não sendo vista nada no prazo de até 30 dias, pode optar para aquelas opções de trocar o produto e diminuir. Eu acho que nós poderíamos convencionar entre até uma questão para levar para o Aldo lá do CDL, olha, em vez de você mandar o consumidor com assistência técnica, que é um direito do fornecedor, porque ele não sabe por que não funciona. Por que a televisão não está funcionando? Eu não sei. Pode ser até causa exclusiva do consumidor, que ligou a televisão em 220, quando, na verdade, a televisão é 110. Pode ser. Ele não tem essa condição. Então, quando ele manda para assistência técnica, que é a assistência técnica do fabricante, é que informe, verdade, tem problema do fabricante, então eu troco o produto, né? E depois eu vou reaver com o fabricante outro produto. Quem sabe se não seria o caso de nós buscarmos tratar dos interesses comuns, tanto do comerciante quanto do consumidor, é o seguinte, olha, eu vou ter esse ônibus de troca, eu vou encaminhar esse produto para assistência técnica, entendeu? Porque, primeiro, você vai me acionar, ninguém aciona uma outra empresa em outro estado, até porque uma precatória demora muito, nós somos advogados sabendo disso, né? Então, primeiro que eu facilito, eu agrado o cliente. Segundo, eu posso recolher próprio. Não, pode falar. Pode falar, Sônia. Não facilita a vida do consumidor, né? Facilita a vida do consumidor, que ele fica na verdade, igual que isso na seguradora. Eu confio nessa loja, sabe? Essa loja eu comprei, ele não mandou para assistência técnica. Porque começa e vai para assistência técnica, a assistência técnica fala que vai trocar o produto no outro dia, depois ele fala que tem que esperar São Paulo, e aí depois tem um transtorno tamanho
que ele não propõe ação contra a assistência técnica, ele propõe contra o comerciante. E olha só, o comerciante não tem essa prova muitas das vezes, que o laudo estabelece que a placa-mãe estava úmida, que é um laudo interessante para ele dizer que não tem responsabilidade. Então, eu acho que uma outra questão também que valeria a pena disponibilizar, tanto o comerciante, que está toda hora sendo ali um demandante no juizado, principalmente até 20 Estados Unidos, tem 11 eu posso ir lá, quanto também para o consumidor, ele fica um pouco mais tranquilo. Se você vai mandar para a assistência técnica, vou mandar, e aí eu comunico se é caso de eu trocar, porque o assistente técnico vai falar que é causa do fabricante, ou se na verdade não. Eu tive um caso, rapidamente, aqui, comprei um celular para um sobrinho, e passado mais ou menos assim, um mês, ele deu um problema. Aí eu fui na loja, na verdade, uma operadora de celular, fez nós temos que mandar para a assistência técnica, que é o caso, mas vocês não vão trocar. Passou um tempo, acho que uns 10 dias, voltou a falar, uma notícia ruim, não vou poder trocar. Por quê? Porque o laudo está dizendo aqui que a placa estava úmida. Falei, meu sobrinho, sobrinho, você deixou molhar isso, cair numa água? Eu falei, não, mas eu tomo banho com o celular, entendeu? E ele gosta de ficar ouvindo música, e você já viu, né? Adolescente gosta de ficar 2 horas ali ouvindo a música, e com aquela temperatura de 45 graus, para ficar bem quentinho, e isso, com certeza, foi a causa. Então, você veja bem, eu não propus uma ação, que eles tinham um laudo dizendo que a placa estava realmente úmida. Então, são mecanismos de defesa do fornecedor e também mecanismos de defesa contra o consumidor, que às vezes vale só para buscar um dinheirinho no juizado, mas também para defender o consumidor que diz, esse estabelecimento é de confiança. Você acha que isso valeria a pena convencionar, através de uma convenção coletiva, com os comerciantes? Todas aquelas hipóteses do Código de Defesa do Consumidor, né, que tem essa previsão de excludentes, né, enfim, poderia ser convencionada, sim. Eu acho tudo também facilita. Eu acho, às vezes, um absurdo, eu particularmente, o consumidor ter que levar para a assistência técnica. Então, se a gente convencionar os comerciantes receber esse produto defeituoso e eles encaminhando para a assistência técnica, eu achei ótima essa sugestão sua. Muito interessante. Doutor Plínio, está sem som. Doutor Plínio, está sem som. Desculpa, doutora Vânia, desculpe. Estamos a 9 minutos do encerramento. Devolveria a palavra para Vossa Excelência para verificar se há alguma participação ou se continuamos, porque eu sei que às 19 horas tem que encerrar, né? Bom, aqui no chat não tem nenhuma pergunta, só elogios. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que às vezes no chat tem, né? Mas, se não, vamos dar para... Podemos continuar, então, mais um pouquinho? Com certeza. É porque está ótimo. Um outro problema que hoje está acontecendo também, nós tínhamos um projeto da Anastasia 1179, que virou lei a 10.014.010, né? E uma questão emergencial. E uma delas, que foi vetada, é o problema do artigo 49, envolvendo o delivery, sabe? O delivery que estabeleceu o seguinte, que o consumidor não poderia se arrepender no prazo de 7 dias, envolvendo a questão desse iFood, né, da questão da encomenda. Na verdade, eu, quando fui promotor, eu entrei com muita ação civil pública, envolvendo a questão do arrependimento, que nós falamos do prazo de reflexão de 7 dias do artigo 49, né, envolvendo a questão dos estándares, venda de imóveis nos estándares, em que a pessoa, às vezes, não pensava muito, né, e fazia aquilo no impulso, e nos 7 dias voltava lá e falava assim, olha, eu pensei melhor, não posso comprar isso não. E aí, não pode, já fechou o negócio, pacta subservanda, arras e tal. Então eu entrava com muita ação, falei assim, olha, temos que aplicar o artigo 49. Nesse caso, por exemplo, nós fomos contemplados na lei do distrato. A lei do distrato dispõe, se o consumidor se arrepender,
no caso dos estándares, ele tem direito à devolução total do valor pago, inclusive da correção, da corretagem envolvendo esse valor. Isso é uma conquista para o consumidor. Mas a questão do delivery nunca foi da nossa parte, professor de consumidor, que está aí pode falar, que era possível você desistir, por exemplo, dou sempre o exemplo do nosso aluno do telepizza, né? Que a pessoa encomendava uma pizza e quando chegava lá, a pessoa falou, eu vou analisar, porque aí eu posso me arrepender ou não. Isso nunca foi, porque a interpretação do código você tem uma interpretação teleológica, finalística, né? Qual a finalidade do código? A finalidade é colher o direito do consumidor. Por isso, e por essa razão, que a gente também tem esse entendimento em relação à assistência técnica. Você veja bem, eu não comprei um produto usado, eu comprei um produto novo, zero, celular para dar de presente, e dei para minha sobrinha, no outro dia eu tenho que falar para ela o seguinte, eu sinto muito, vou ter que esperar 30 dias para mandar para assistência técnica, e isto frustra no tratando de bem essencial, né? São questões do consumidor, entre outras, que estão sendo demandadas. E eu acho que podemos mediar, podíamos compor, ou, quiçá, a convenção coletiva poderia ser acionada como forma de harmonizar esses conflitos nas relações de consumo. Fica só a doutora Sônia. Não, outra questão que eu também concordo com você, e outra questão que eu estou ouvindo você falar aqui é a questão dos contratos, a redação dos contratos. É um direito básico do consumidor que tenha uma linguagem de fácil compreensão. Então, muitos contratos são redigidos de forma de dificultar o alcance, o sentido, né? A compreensão, total compreensão. Então, eu acho que uma boa prática seria realmente fazer uma revisão dos contratos, usando, né? Tem até o design thinking, que usa uma linguagem realmente de uma tradução mesmo, dizem que até é uma linguagem cidadã, né? De que inclusive tem uma empresa que ganhou até um prêmio internacional que foi a Mil, que transformou o contrato. Eu achei muito interessante, já que a gente está falando de bons exemplos, que esse segmento ele é um segmento muito regulado e também tem muitas previsão de obrigatoriedade de cobertura e outras de excludente de cobertura, enfim. E ela conseguiu transformar esse contrato usando de alguns métodos de cat code, de QR code, aliás, dos links e até mesmo os desenhos, transformar aquele contrato, um contrato de adesão, né, mas um contrato de fácil compreensão, dando destaque exatamente o que efetivamente precisa, a informação precisa e objetiva que o consumidor tem que saber para decidir contratar ou não. Então, eu lembrei agora de um contrato ser redigido de uma linguagem de fácil compreensão, eu também considero ser uma boa prática. Nós estamos a 3 minutos, né, doutora Vânia? Então, eu queria primeiro, antes de encerrar esse nosso colóquio aqui, agradecer a doutora Vânia Barreta por nos prestigiar com a sua presença, com a sua intelectualidade, já que ela é mediadora, né, da mediação judicial e extrajudicial, pessoa conhecida no mercado. E pedir desculpas às vezes, porque aqui eu sou um professor de direito do consumidor desde o tempo da Tita Gama Filho, então eu comecei a lecionar logo depois do Código do Consumidor. Eu fui sucessor do Hélio Zagueto Gama, então a gente a vida inteira fala de direito do consumidor. Agradecendo a paciência, agradecendo também a participação da doutora Sônia aqui com seus exemplos de vida, seus exemplos relacionados a uma abnegada defensora do consumidor, que nunca desistiu, né, sempre esteve ao nosso lado. E o engraçado é que a gente tomou posse na Comissão de Defesa do Consumidor junto, não foi, Sônia? Eu quero agradecer também, Vânia.
Permita-me falar? Pode falar. Quero agradecer imensamente a você o convite e aos colegas também, e deixar que isso aqui foi um bate-papo mesmo, né, entre amigos, e nos colocar à disposição. Nosso site é harmoniadoconsumo.com.br. A gente também né, como essa que o Plínio elencou aí, também que a gente possa, quem sabe, né, Plínio, criar no site uma iniciativa, dar sugestões, né, de boas práticas para ver se o mercado faça adesão junto com essa. O objetivo dessa campanha é exatamente educativa, né? É de conscientizar da importância de vários, nós, na nossa experiência, quanto tem situações que poderiam, uma vez implantadas, poderiam prevenir muitos conflitos. É isso que eu gostaria de deixar como recado final. Obrigada. Eu é que estou honrada com a presença da doutora Sônia Carvalho, do doutor Plínio Lacerda. Dei um abraço também no colega que, infelizmente, por motivos excepcionais, também não pôde aparecer, não pôde vir, mas com certeza não haverá outras oportunidades. Vou reportar vários aqui, elogios a todos, né, doutor Marcelo Campos, doutora Úrsula, Priscila, Bárbara, Márcia, Célia, então, ou seja, a Ida, então, discorrer aqui, realmente excelente a colocação de ambos, isso é muito bom, informar, trazer a utilidade para que todos possam se apropriar delas, né, é importante, e vamos aproveitar esse mecanismo hoje, apesar de uma triste, né, dessa pandemia, mas vamos usar o que ela melhor está nos trazendo, que é o veículo da internet, e podermos realmente trazer essas informações. Agradeço mais uma vez essa sapiência dos dois, da disponibilidade de ambos de estarem aqui nos colocando essas todas colocações que são relevantíssimas. E, doutor Plínio, eu também sempre também sou da época da Gama Filho, e realmente também a gente vem sempre acompanhando o CDC, né, mas cada um às vezes segue por uma linha, né, doutora Sônia? E aí, às vezes, a gente vai, mas a gente não esquece nunca. Não. A gente não esquece que lá atrás nós tínhamos o consumidor como a nossa maior prática. Então, ela continua a nossa maior prática. A diferença é que nós vamos agregando outros valores e somando os valores, né? Isso é que é importante, a gente adentrando novas informações e também melhorando cada vez mais, né, o serviço, e é isso que a doutora Sônia propôs, está propondo. Parabéns mais uma vez, sempre, né, a doutora Sônia sempre à frente do tempo dela, eu já disse isso, né? E agora trazendo aqui para nós o doutor Plínio, que nos honrou também com os seus conhecimentos. Muito bom conhecê-lo também, doutor Plínio, agradeço muito mais uma vez. Obrigado. Sônia, e a todos os clientes. Muito feliz aí também de rever muitos amigos, antigos amigos, que nós estávamos um pouquinho afastados, mas que a internet voltou a nos aproximar. Tá bom? E vamos até uma saúde para todos. Saúde, se cuidem. Se cuidem. Abraço. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Obrigada. Até logo.